Bom dia, meus amigos. Através dessa rápida apresentação, nós queremos passar para vocês aí qual a forma de se preencher o checklist, que, como vocês já sabem, vai fazer parte agora da rotina da empresa, o preenchimento deste checklist. Então vamos lá. Estamos aqui no processo de implantação e vamos ver aqui os passos. Primeiro a gente vai falar aqui das definições, né? Porque para preencher tem que entender algumas definições. Lá no checklist fala da definição normal. Normal, quando por exemplo vocês forem falar a respeito de níveis, quer dizer, quando você fala que o nível está normal, você está falando que aquele nível está correto, está dentro do nível, certo? Então o termo normal lá no checklist diz respeito, quando fala de nível de óleo, nível de líquido, né? Quer dizer que o nível está correto. Isso é bem fácil, né? Quando for utilizar o termo normal, por exemplo, para estética do carro, lataria, a parte estética das peças, para-choque, quando for dizer que está normal, vocês estão dizendo que não teve nenhuma alteração, né? Sobre avaria ou sobre qualquer tipo de depreciação, certo? Então o termo normal ele é bem fácil de entender. Quando é sobre líquidos, você está falando que está normal, que está correto, né? Que está dentro do nível, e sobre estética que não teve nenhuma alteração. Vamos aqui agora para outra opção aqui. Essa opção aqui que aqui só melhorar. Aqui nível baixo, pronto, nível baixo. Esse termo aqui é utilizado só em relação aos líquidos, né? Água, óleo do motor e assim por diante. Então, quando se diz que o nível está baixo, aí é algo bem claro que o nível está abaixo do que deveria estar, do normal, certo? E aí vocês vão observar que no checklist, vocês vão sinalizar só com a letra que simboliza cada termo. No caso normal, vocês vão usar a letra N, e para representar o nível baixo, vocês vão utilizar a letra B e X, certo? Então, essas são as duas primeiras definições da legenda. Vamos agora para as próximas definições. Com avaria, quando você falar que lá no checklist que um item está com avaria, é porque ele está com defeito por uma ação diretamente humana. Isso aqui é bem fácil de saber. É quando, por exemplo, uma peça está quebrada e foi, logicamente, por uma ação humana. E aqui não quer dizer que você está dizendo que ele foi culpado, né? Foi culpado por esse dano. Apenas teve algum tipo de falha, que ocasionou aquela avaria. Por exemplo, amassado no carro. O motorista teve algum deslize, vamos dizer assim, e aí acabou causando essa avaria. Então, quando você sinalizar um checklist que tem uma avaria, quer dizer que aquilo foi causado pelo motorista, né? Pelo motorista que de alguma forma causou aquilo. E aqui, quando se fala que avaria, você não está dizendo que foi feito por intenção do motorista, apenas ocorreu, está se deixando claro, né, que ocorreu uma falha humana para que ocasionasse aquela situação. Por exemplo, um para-choque quebrado, é lógico que então foi um defeito causado por uma ação humana, né, por uma falha, um descuido, certo? Então esse é o termo avaria. Vocês vão lá sinalizar no checklist com a letra C. O termo depreciado, quando vocês falarem que o item do checklist está depreciado, vocês estão falando que ele está desgastado pelo tempo, né? Está depreciado pelo uso normal e que acontece. Por exemplo, o pneu, com o tempo ele vai desgastando, então você pode sinalizar como depreciado, e aí a gente vai entender que é um desgaste pelo tempo, que vai afetando a função daquele item. Por exemplo, limpa para-brisa, ele já não está mais limpando, então ele logicamente não é por uma ação humana, ele está depreciado, certo? Porque com o tempo ele está desgastado e está afetando a função, ele não está limpando o para-brisa como deveria. O termo sem alteração, vocês vão usar esse termo, ele vai passar a ser usado depois do preenchimento do primeiro checklist, porque aqui vocês vão sinalizar que não houve alteração no item. Por exemplo, no primeiro checklist vocês vão sinalizar lá
para-choque quebrado, um exemplo, para-choque quebrado. E se permanecer só aquele quebrado que vocês identificaram no primeiro checklist, então vocês vão botar SA, sem alteração, ou seja, a mesma avaria que estava no primeiro checklist ou no checklist anterior permanece, tá certo? Então esses são os termos que vão ser utilizados, no checklist. Então normal, então nós vamos usar o termo normal representando lá com a letra N, o termo nível baixo representado por BX. Vamos agora passar para o outro aqui. E é o termo com avaria, vai ser representado lá no checklist pela letra C. O termo depreciado pela duas letras DP, né? E sem alteração, que vocês vão lá representar com as letras S e A, tá certo? Então, através desses termos, vocês vão estar indicando a situação dos itens do checklist. Então, nós vamos agora para o checklist. Vamos agora para o checklist aqui. Vamos simular aqui um preenchimento. Vamos lá. Ó, o checklist ele vai ter duas páginas, como você já sabe. Na primeira página aqui, na primeira página vai ser colocada a identificação, né? Filial, mês, onde vai haver a análise dos níveis na primeira página, e aqui no início do expediente vai ser verificado também as avarias, certo? Na segunda página vai estar aqui para se identificar avarias, né, no final do expediente, e aqui vai ficar a lista de depreciação ou avaria identificada. Vou explicar. Começando aqui pela primeira página, né? Então, todo dia pela manhã, você já sabe disso, vai se verificar o óleo do motor, está nível normal. O óleo de freio, normal. Um exemplo, né? Radiador, logicamente, se tiver baixo, vocês vão logo colocar. Então, bota normal, mas tendo colocado, né? A água lá. Água dos guichos, que é a água que joga no limpa-para-brisa, certo? Normal. Combustível, aí é a hora de verificar se tem que abastecer para não sair com o carro na reserva, para que não venha danificar esse sistema, né? O sistema de combustão do carro, de funcionamento do carro ligado ao combustível, certo? A bomba do combustível e assim vai. Então, se o nível do combustível estiver baixo, pronto, BX, deixa aqui e aí já providencia fazer o abastecimento antes de sair, certo? Então é bem facinho, níveis normal, nível baixo, certo? Então segunda-feira pela manhã, terça, toda semana vocês vão fazer essa verificação. Então se o nível estiver normal, N, se o nível estiver baixo, BX. Certo, vamos aqui. Agora, no início do expediente também, vocês vão então fazer essa verificação. Na implantação, que agora o primeiro dia vai ser segunda-feira, vocês vão fazer essa análise geral do carro. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo retrovisores interno e externo. Né? Então, tá normal? Não tem nenhuma avaria? N. Eu estou fazendo aqui no computador, mas lá vocês vão fazer manual, certo? Escrevendo a punho. Limpador de para-brisa. Eu vou botar aqui que o limpador de para-brisa está depreciado. Um exemplo, ele não tem nenhum quebrado tal, mas não está limpando o para-brisa devido já está com muito tempo de uso. Então, DP, depreciado, devido ao desgaste do tempo, ele não está limpando como deveria. Limpa o item 2.3, desculpa aí, item 2.3, tá bem aqui, item 2.3, vamos ampliar um pouquinho para ficar melhor. 2.3, para-brisa frontal e traseiro, tem nenhuma avaria, não está rachado, tá tudo certo? Então, normal, pronto. Lataria e para-choque traseiro, então eu vou verificar se a lataria está amassada, se está arranhada, né? O para-choque traseiro, se tem amassado, se está quebrado. Eu vou colocar aqui com avaria, né?
na hipótese aqui que o carro tenha amassado e o para-choque esteja também com alguma avaria, certo? Vamos aqui, para-choque dianteiro, eu vou colocar aqui também com avaria, pronto. Caias e Carlota, normalmente as caias estão amassadas, né? Então vamos colocar aqui também com avaria. Pneus, eu vou colocar aqui DP, pronto, depreciado porque faz tempo que se comprou, por exemplo, e já está bem desgastado, né? Está um desgaste de forma que já vai prejudicar na hora de precisar frear, certo? Bancos, vamos botar aqui normal, pronto, vou colocar o banco normal. Alavancas do vidro e puxadores, que é o puxador interno, né? Interno e externo, de abrir a porta, eu vou colocar aqui normal. Faróis e lanternas, eu vou adicionar aqui faróis, lanternas e sinalizadores, certo? Eu vou colocar aqui depreciado, aqui na hipótese que uma das luzes está queimada, né? Um desses itens aqui, a luz está queimada, certo? Pronto, eu vim aqui, eu fiz aqui o preenchimento checklist de segunda-feira e aqui eu fiz a identificação, o que está normal, o que tem avaria e o que está depreciado. Agora eu preciso descrever sobre esses itens que não estão normal, o que aconteceu, certo? Limpador de para-brisa, eu botei que está depreciado, então vamos aqui, ele é o item 2.2, eu vou vir aqui na descrição de depreciação e avaria, então o item 2.2, eu vou colocar aqui 2.2, pronto, e aqui eu vou só descrever, não está limpando, pronto, é bem fácil isso aqui. Para-brisa está normal, lataria e para-choque traseiro é o item 2.4, vou colocar aqui 2.4, amassados na lataria e para-choque, amassado na lataria e para-choque amassado. Pronto, agora eu vou para o próximo aqui, para-choque dianteiro 2.5, esse aqui é o para-choque dianteiro, eu vou colocar então, o que tem com para-choque dianteiro? Está quebrado, pronto. Vamos aqui as calhas, vamos para outro aqui, faróis, pronto, 2.10, só que aqui eu estou pulando para ganhar tempo, mas quando vocês forem preencher, preciso, todos que não tiverem N, que não tiverem normal, vocês têm que explicar o que é. Então vamos aqui, 2.10, que é faróis, lanterna e sinalizadores, 2.10, vamos aqui, luz de ré queimada, pronto, então daqui, aí eu vou também sinalizar aqui, a avaria nova, eu vou colocar não, porque é o primeiro checklist aqui, então é tudo antigo e a gente está identificando agora para poder registrar todas as avarias existentes. Então esse primeiro checklist vocês vão precisar verificar todas as avarias que tem e registrar nesse primeiro checklist, certo? Então aqui eu fiz uma simulação aqui do que vai ser feito pela manhã de segunda-feira, certo? Vocês vão ver o nível do óleo do motor, do freio, os níveis, certo? Aí depois vocês vão ver aqui a questão de avaria na lataria, a parte estética, certo? E aqui vocês sinalizam aqui se está normal, se está com avaria, se está depreciado, né? E aqui nessa seção aqui, descrição de depreciação avaria, vocês vão escrever o que tem especificamente que foi sinalizado lá.
revisando, por exemplo aqui, item 2.4, lataria e para-choque traseiro, 2.4, eu escrevi aqui, ó, amassados, nas lanternias, e para-choque amassado também, certo? Então é isso bem. E aí no outro dia vocês vão verificar que já está aqui sinalizado aqui todas as avarias, né? Então quando for terça-feira aqui, vocês vão revisar tudo e ver se realmente está tudo normal, continua normal. Esse aqui a gente não comprou um novo, então continua deitado, sem alteração. SA. Para-brisa frontal, verifico se continua normal. Lataria e para-choque, verifico se não teve nenhuma alteração, uma outra avaria, foi trocado o para-choque. Se tiver trocado o para-choque também, preciso sinalizar, certo? Então não foi feito nada, não foi trocado, não teve uma outra avaria, então SA. Esse outro aqui também não teve nenhuma alteração, certo? Então vocês observam bem aí que o SA vai ser usado quando no primeiro checklist foi identificada a avaria e não teve alteração, né? Não teve, por exemplo, uma reposição de peça, e não teve uma nova avaria, vamos dizer assim. Então o SA é quando não teve nenhuma alteração. Não tendo nenhuma alteração, então não há nada que adicionar aqui. Se tiver alteração, por exemplo, vamos dizer que teve uma alteração aqui no farol aqui, por exemplo aqui, eu vou botar aqui, colocar aqui uma outra depreciação nova, por exemplo, então 2.10, só uma hipótese aqui, luz sinalizadora, luz sinalizadora queimada, certo? Eu vou botar bem aqui, nova avaria? Sim, porque depois do primeiro checklist, isso ocorreu, né? Queimou uma luz sinalizadora, certo? Então basicamente isso aí, essa é a forma do preenchimento do checklist. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos aqui à disposição, tá certo? E aí Deus continue abençoando vocês aí. E eu procurei aqui resumir o máximo possível para que esse vídeo não fosse tão grande, mas parece que ele até passei um pouquinho. Então é isso aí, pessoal. Deus continue abençoando cada um de vocês aí. Estamos aí. Qualquer dúvida, viu? E aí vamos pro progresso aí junto aí. O abençoe Deus aí está seguindo esse procedimento que é uma necessidade para que essa questão, né, da frota dos carros da loja continue indo da melhor forma possível, tá certo? Muito obrigado. Deus continue abençoando vocês e a família de vocês também, certo? Valeu. Bom dia.